Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo, depois de muitos pedidos que vocês fizeram nos outros vídeos de push-pull legs, vou estar fazendo um treino de upper para vocês. Então um treino de superiores. Como que funciona um treino de superiores, pessoal? É justamente todos os grupos musculares superiores. Então peitoral, deltoide, tríceps, bíceps e dorsal, tá? Então essa seria a grande divisão que a gente vai estar jogando nesse treino de upper, que eu vou estar ensinando a vocês como configurar esse treino de upper. Ao contrário do que muitos pensam, o treino de upper não é um treino engessado. Igual eu fiz o mesmo paralelo no treino de PPL, de push-pull legs, o treino de upper ele consegue ser extremamente versátil. Por quê, pessoal? Porque vocês podem fazer um treino quase que um pull, então um treino mais focado em dorsal e bíceps, e vocês colocarem uma série, talvez, de peitoral e de deltoide e de tríceps, por exemplo. Então perceba que a distribuição de volume de upper ela é muito flexível. É claro que vocês não podem esquecer que quanto mais grupos vocês vão adicionando uma sessão, maior tendência dessa sessão ficar mais densa, ou seja, com mais volume. E lembra que fadiga ao longo de um treino, pessoal, ela é volume dependente. Ou seja, os primeiros exercícios que vocês forem fazer, vocês vão estar zerados de fadiga, vai ter muita energia, vai conseguir progredir bem a carga e vai ser muito mais efetivo para a hipertrofia. Conforme o treino for acontecendo, a gente vai cada vez mais acumulando fadiga do sistema nervoso central, então a tendência é que as últimas séries do treino de upper ou de lower, por exemplo, ela vai perdendo eficácia por causa dessa fadiga. Com essa fadiga a gente vai ter uma redução nos níveis de tensão mecânica e, portanto, menor estímulo de hipertrofia. Então isso vocês vão precisar levar muito em consideração na hora de montar um treino. Quantas séries eu vou deixar para dorsal, quantas séries eu vou deixar para peitoral, para deltoide, para tríceps, para bíceps. Isso é fundamental. Não só isso, o que vem primeiro. O que vocês vão fazer primeiro? Peitoral, deltoide, depois dorsal? Dorsal primeiro, depois peitoral, depois deltoide? Tudo isso é o que? É dependente do objetivo de vocês. Então, se vocês querem dar mais ênfase, ou se vocês querem progredir mais peso em dorsal, por exemplo, coloquem no começo. Lembrando também, pessoal, que upper e lower, a divisão de superiores e inferiores, não é uma divisão para melhorar pontos fracos. Por quê? Porque você não vai ter tanta flexibilidade igual você teria num push-pull legs, por exemplo. Então é uma divisão mais bruta que eu gosto de chamar, onde você vai trabalhar com menos volume, maior frequência, ou seja, você vai repetir o treino de upper e de lower mais vezes na semana, muita progressão, muita intensidade, muita hipertrofia, muita carne no físico. É uma excelente divisão para, se você não tem um ponto fraco, e acredite, 99% das pessoas não tem um ponto fraco, é uma excelente divisão para progredir muito peso, evoluir muita carga nos exercícios e colocar uma hipertrofia como um todo no físico. Ficou bem claro, pessoal? Vamos lá para o treino. Qual que vai ser a estrutura do treino que eu vou estar passando para vocês, pessoal? Esse vai ser um treino de upper que eu vou dar uma leve modificação para colocar um pouco mais de ênfase. Lembrando, não é um treino muito específico, não é para melhorar ponto fraco, mas eu vou colocar um pouco mais de ênfase, uma série, talvez 2 séries a mais para dorsal peitoral, pessoal. Então qual que vai ser a ideia? Eu vou estar fazendo 3 exercícios de dorsal, tudo bem? A gente vai estar fazendo um exercício de peitoral composto. Talvez eu passe um insight para vocês sobre colocar um exercício isolado também de peitoral, um exercício de deltoide isolado e depois um de bíceps e um de tríceps. Basicamente essa vai ser a estrutura que eu vou estar mostrando para vocês. Mas Gustavo, eu posso estar modificando isso? Com certeza. Se você quiser, em vez de colocar 3 exercícios de dorsal, colocar 2, por exemplo, bem tranquilo. Eu vou estar fazendo uma configuração de uma série para cada um, portanto 3 séries. Você retirando um, você vai estar deixando 2 séries. Se você quiser aumentar esse volume, você também pode. Mais uma vez, lembra sempre que a estrutura do treino é totalmente dependente do seu objetivo. O primeiro exercício que eu vou estar mostrando para vocês vai ser uma puxada, que eu já mostrei no nosso vídeo de pull. Qual que é a vantagem dessa puxada daqui, pessoal? Muitas academias têm uma máquina muito similar a essa aqui. Qual que é o grande pulo do gato da mecânica dessa máquina? Que ela vai fazer um movimento na diagonal, tá, pessoal? Então, basicamente, a gente vai sair, lembra daquela configuração que eu ensinei para vocês já? Do cotovelo à frente do corpo, e o movimento dela vai ser quase que de um J encaixando aqui no final da nossa coluna. Justamente para quê? Para maximizar ao máximo a ativação de latíssimo.
Então lembra, eu já ensinei em outros vídeos para vocês de puxadas versus remadas, já ensinei também no treino de pull como escolher uma puxada o mais otimizada possível para latíssimo, que vai ser justamente o que a gente vai estar fazendo nessa máquina daqui. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu leio todas as perguntas, todos os comentários que vocês deixem no vídeo, então vão comentando que eu vou vendo sugestão, tirando dúvida. Uma dúvida que eu achei muito interessante e pertinente foi essa daqui, de alguém que está inclusive com a foto do Mike Mentor, que é sobre variação de pegada dessa máquina que eu acabei de falar. Essa máquina que eu mostrei para vocês é uma máquina da Panatta. Como eu falei para vocês, a grande maioria das academias elas não tem um pegador neutro, igual essa que eu mostrei. Vocês vão perceber que é um pegador o quê? Supinado. Então a posição da mão ela vai ficar voltada para você. O movimento vai ser muito similar, porém numa pegada supinada. Uma sugestão, uma dúvida que ele ficou é: isso muda? Não muda? Eu posso pegar um pegador, aquele do cross, para imitar? Então passar aqui o pegador no cross, em vez de eu fazer uma pegada supinada aqui, eu segurar no próprio pegador para imitar essa pegada que eu fiz nessa máquina? Isso é irrelevante. Tudo bem, pessoal? A pegada nessa máquina aqui ela vai ter pouca para quase nenhuma de influência, principalmente se tratando de uma pegada supinada e de uma pegada neutra, que é o caso da máquina que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque as duas conseguem favorecer o movimento de arco que eu ensinei para vocês. Lembrando que é esse movimento na diagonal, onde o seu cotovelo vai ficar à frente do corpo, você vai trazer o movimento num J num arco, encaixando embaixo. Isso é fundamental e as duas máquinas conseguem fazer isso. Portanto, não se preocupem tanto com pegada neutra, pegada supinada nessas máquinas. Se preocupem muito mais em manter o arco do movimento. E como é que você faz isso? Como é que eu faço isso, Gustavo? Principalmente ajustando a altura de como que você vai ficar sentado. Por quê? Porque se você coloca o encosto muito baixo, ou seja, você fica muito próximo do chão, você vai ter muita dificuldade de trazer o seu braço para baixo, com o cotovelo chegando quase que na altura do quadril. Ou seja, você vai, em outras palavras, pessoal, entregar outro direcionamento para a musculatura das costas, tudo bem? Então, pensando em bater em latíssimo, pensando em bater naquela parte baixa das costas, dar aquele aspecto de V que muitas pessoas falam, manter essa altura um pouco mais elevada, com o joelho quase que 90 graus sentado, é uma excelente opção. Tudo bem? Dúvida que muitas pessoas têm pensando num treino de upper lower, pessoal. Gustavo, como que eu encaixo esse treino? Eu treino quantos dias seguidos? Quando que eu dou descanso? Como é que eu faço o encaixe da frequência de treino? Bom, pessoal, vocês têm duas maneiras de fazer isso. Vai depender de como que é a organização dos treinos ao longo das semanas. Por quê? Porque muitos de vocês não têm uma academia disponível, por exemplo, de domingo ou de sábado e domingo. Não conseguem ir de maneira de segunda a domingo, de maneira que vocês possam utilizar todos os dias da semana. Então vai depender. Vocês podem fazer no seguinte, no esqueleto de 2 para 1. O que isso quer dizer? 2 treinos, 1 descanso, 2 treinos, 1 descanso, 2 treinos, 1 descanso. Ou seja, os dias de treino nunca vão estar fixos. Por isso que eu falei que vai depender da disponibilidade ao longo da semana. Ou vocês podem fazer, por exemplo, o upper 1 e o lower 1, então superior 1, inferior 1, segunda e terça, descansar quarta, fazer o superior 2 e o inferior 2, quinta e sexta, descansar sábado e domingo. É uma opção também, se vocês só podem treinar de segunda a sexta. É um jeito muito fácil, inclusive, de manipular essa frequência dos treinos de upper e lower.
Qual é o melhor caminho? Não existe o melhor caminho, pessoal. Vocês vão ter que testar, vocês vão ter que avaliar e também ver a disponibilidade de vocês ao longo da semana. Tudo bem? Segundo exercício do nosso treino de upper, pessoal, uma remada horizontal, que é também, mais uma vez, comum de vocês encontrarem na academia de vocês. Uma remada com peito no banco, num padrão horizontal, onde eu vou estar mostrando para vocês a mecânica de movimento. Ela vai ser uma mecânica muito similar a qualquer remada livre, ou seja, o plano de movimento vai ser muito parecido com uma remada curvada, com uma Chinese Row, com uma Seal Row, muito similar. Qual que é a vantagem dessa máquina daqui? Que a gente tem o suporte do peito. A gente tendo o suporte do peito, pessoal, a gente tem estabilidade. A gente tendo estabilidade, a gente consegue tirar do jogo musculaturas acessórias, musculaturas estabilizadoras. A gente consegue direcionar um estímulo melhor para o músculo alvo. Por isso que eu escolhi essa máquina ao invés de uma remada livre. Quer dizer que a remada livre não presta, pelo contrário, remada livre é fundamental. Porém, mais uma vez, como eu também já expliquei no nosso treino de push, para mim, nos dias atuais, vale muito mais a pena usar esta máquina daqui, que em parte substitui uma remada livre, do que colocar um exercício livre, principalmente no treino de upper. Mais uma vez, não teria problema algum, no lugar dessa máquina, vocês fazerem, por exemplo, uma remada curvada, ou uma pendlay row, ou uma seal row. São 3 opções de movimentos que vocês conseguem estar utilizando de maneira intercambiável, vamos dizer por assim. Bom, vamos lá, pessoal. Segunda dúvida que eu vou estar respondendo nesse vídeo. Essa dúvida aqui do Bruno Marques, falando sobre quantas variações de puxada eu acho interessante a gente estar colocando num treino. Mais uma vez, pessoal, se vocês voltarem nesse próprio vídeo que eu falei de puxadas e remadas, eu deixei o mais claro possível que puxadas, elas vão ter uma ênfase muito maior para latíssimo, enquanto que remadas vão ter uma ênfase muito maior para upper back. Quer dizer que uma puxada eu não consigo dar uma ênfase para latíssimo? Não. E eu ainda vou mostrar nesse vídeo como vocês podem fazer isso. Mas, via de regra, nas puxadas a gente consegue dar uma ênfase muito maior para latíssimo. Portanto, vale a pena vocês escolherem na seleção de exercícios de vocês, talvez mais uma puxada, 2 num treino, se a ênfase é vocês baterem em latíssimo. Vocês podem estar fazendo um movimento unilateral e depois um movimento mais bilateral. Vocês podem estar utilizando um movimento unilateral igual na máquina, no primeiro exercício que eu mostrei, e um segundo movimento, por exemplo, num pulley convencional, com uma barra, seja neutra, seja supinada. Mais uma vez, essa escolha vai depender do que vocês querem estar melhorando em um treino. A distribuição disso de uma maneira eficiente a longo prazo é o que vai estar determinando o sucesso na hipertrofia de vocês. Vamos lá, pessoal. Terceira pergunta que eu vou estar respondendo ainda durante o treino é a pergunta do Ítalo. É uma pergunta bem grande, então vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é o que eu acho da execução da remada do Sibum, onde ele faz uma remada curvada, porém ele mantém o tronco levemente inclinado, ele usa de um leve balanço para completar o movimento. Bom, pessoal, primeiro ponto, o que vocês precisam entender é que a remada curvada com o tronco paralelo ao solo, que eu falei no vídeo, que é para 99,9% das pessoas, percebam que a partir de um determinado ponto onde, vamos supor que você pese 100 quilos, a partir de um determinado peso que você coloque nessa remada curvada, o centro de massa, o centro onde você vai conseguir manter o seu equilíbrio, ele vai começando a se deslocar para fora, ou seja, acaba ficando impossível de você manter uma remada curvada paralela ao solo com um determinado peso na remada curvada. Faz sentido isso? Então, até certo ponto, se o indivíduo ele mantém o tronco levemente inclinado, mas ele ainda mantém uma boa execução e o pouco de peso que ele acrescenta é justamente causa esse problema, eu acho muito aceitável. Até porque, mais uma vez, o Sibum, pessoal, ele já tem o físico dele. O que ele faz hoje, ou o que ele fazia no passado, antes de se aposentar, na data do vídeo atual, é justamente pensando em lapidar e colocar um pouquinho mais de carne, lapidar e colocar um pouco mais de carne. Então não queiram pegar a mesma estratégia de treino que ele segue e aplicar para a grande maioria das pessoas que precisa colocar muita carne no físico. Fez sentido isso?
E a segunda pergunta que ele fez é sobre esticar o braço nas remadas, esticar muito o braço lá na frente, alongar muito o braço lá na frente, se faz sentido isso. Bom, pessoal, o que vocês precisam lembrar é que quando a gente fala dessa esticada do braço que ele fala, a partir do momento que a gente passa de um determinado ponto, de quanto que o braço vai lá pra frente, primeiro, pessoal, principalmente quando a gente fala dos músculos de dorsal, latíssimo, nessa posição daqui, a possibilidade de eles fazerem muita força é muito baixa. Eles estão num quadro de insuficiência mecânica muito alta. Quem faz o movimento de fazer essa leve tracionada aqui? É o deltoide posterior, tudo bem? Ou seja, não acho válido, zero válido, vocês fazerem essa extensão absurda lá na frente, pensando em alongar e alongar e alongar o dorsal, porque, mais uma vez, pessoal, não vai ser o dorsal que vai estar fazendo esse movimento final aqui. Serão outros músculos, como, por exemplo, o deltoide posterior, que vão ajudar a tracionar, a voltar num ponto do movimento. Vamos supor que você esticou o braço até aqui na frente. Vai ser o deltoide posterior que vai fazer isso daqui, para depois você fazer o movimento de remada, que é justamente quem faz esse movimento. Aí sim, grande parte dos músculos do dorso. Então perceba que o deltoide posterior, quando você joga o braço lá na frente, ele vai ter que fazer grande parte do começo do movimento para colocar o seu músculo numa posição mais favorável, para se colocar numa posição mais favorável para o dorsal ter ação e conseguir fazer força. Fez sentido isso, pessoal? Portanto, não vejo sentido algum em você jogar o bração lá na frente, alongar a todo custo, pensando em hipertrofia. Tudo bem? Terceiro e último exercício peitoral, pessoal, do nosso treino de upper. Uma remada baixa, tá? Essa máquina tem uma remada baixa dupla, então ela vai ter uma torre aqui, uma segunda torre aqui, mas ignorem, tá, pessoal? Isso aqui é como qualquer remada baixa sentada que você vai fazer, igual a grande maioria das pessoas, das academias tem. Se a sua academia não tiver uma remada baixa, o que você vai fazer? Você vai pegar um cross, colocar um banco, sentar no banco, botar a pulha baixa, pronto, você tem uma remada baixa, tudo bem? A gente vai estar fazendo aqui uma remada unilateral nessa remada baixa. E qual que vai ser o grande pulo do gato? Mais uma vez, pessoal, o grande pulo do gato vai ser a movimentação do cotovelo. O que a grande maioria das pessoas tende a fazer e não é errado, é simplesmente uma ênfase. É fazer este movimento aqui, certo? É um movimento 100% na horizontal. O que eu vou estar adaptando é justamente um movimento um pouco mais em J, mais uma vez o J. Por quê? Porque ele ilustra bem a mecânica de dorsal. Em vez de fazer este movimento daqui, eu vou estar fazendo este movimento daqui. Deu para ficar claro como é que ele vai ficar? Esse seria o padrão, esse é o que eu vou estar fazendo. Então perceba que o meu cotovelo, ele não vai ser na horizontal. O cotovelo vai fazer esse movimento daqui. Perceba que ele vai caindo, 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 rumo, mais uma vez, ao meu quadril. E por que isso é importante? Isso daqui é importante justamente para a gente modificar nas ênfases do exercício. Se eu mantivesse este padrão daqui, eu estaria trabalhando muito mais a parte alta das costas, ia ser um padrão de movimento quase que igual da remada anterior, do exercício 2 que eu mostrei para vocês. Modificando essa configuração, trazendo o cotovelo mais embaixo aqui, em direção ao quadril, eu vou conseguir tirar a parte da ênfase de upper back, jogar um pouco mais de ênfase em latíssimo, principalmente, mais uma vez, nos feixes médios do latíssimo, tudo bem? Então, mais uma vez, não existe certo, não existe errado, são configurações que vocês conseguem estar manipulando. E antes que me perguntem, sim, faz uma grande diferença essas modificações. Não é à toa que muitos indivíduos que têm vícios de movimento, eles têm grande dificuldade de melhorar uma parte específica, principalmente das costas, justamente por quê? Porque eles estão toda hora fazendo aquele movimento que vai estar batendo no que é o ponto mais forte deles, do grande dorsal, de toda a musculatura das costas como um todo. Então sim, faz muita diferença vocês ajustarem. E para quem já faz esse movimento de trazer o cotovelo rumo ao quadril,
Se vocês querem trazer um estímulo maior de upper back da parte superior das costas, basta vocês fazerem o oposto, subirem o cotovelo e fazer um movimento mais na horizontal. Tudo bem? Fez sentido isso? Parte de pull do nosso treino de upper, pessoal, finalizada. Vocês vão perceber que essa parte ela vai estar ocupando quase que 60%, 65% do nosso treino. Agora a gente vai estar dando continuidade indo para quê? A gente vai estar fazendo um exercício de peitoral, um exercício de deltoide, a gente vai estar fazendo um exercício de bíceps e um exercício de tríceps. Mais uma vez, pessoal, eu poderia muito bem ter jogado talvez um exercício de dorsal fora, uma variação de remada, para ter colocado talvez um exercício isolado de peitoral. Por que eu não fiz isso? Por causa do meu desenho de treino, da minha divisão de treino como um todo. Caso vocês optem por trabalhar só com upper e lower, que não é o meu caso, eu faço variações de PPL, de push-pull legs com upper e lower ao longo da minha periodização de treino, valeria muito a pena vocês, trabalhando só com upper e lower, colocar talvez um exercício composto de deltoide, não só um exercício isolado. Talvez valeria a pena colocar outra variação de peitoral. Tudo isso vai depender o quê? Da sua taxa de progressão ao longo dos treinos, de como você dissipa a fadiga, de como você consegue manter o rendimento no decorrer dos treinos. Tudo bem? Então, basicamente, a gente vai estar fazendo essa transição. Claro, no meu primeiro exercício de dorsal, o que eu fiz? Eu aqueci, eu progredi peso lentamente. Nos outros já foi um pouquinho mais rápido. Agora, tudo isso se resetou. Eu vou ter que aquecer mais uma vez para fazer peitoral, progredir aos poucos até chegar no peso da série de trabalho. Eu ensinei tudo isso para vocês no nosso primeiro vídeo de pull e também no nosso vídeo de progressão de carga. Ou seja, vamos supor que no nosso supino eu vou colocar 80, 100 kg de cada lado. Eu vou aquecer com 20 kg, progredir para 40, progredir para 60, progredir para 80, progredir para 90, progredir para 95, para aí sim chegar no peso da minha série de trabalho, que é os 100 quilos. Então todo esse processo eu vou estar refazendo agora, embarcando nessa segunda parte do nosso treino de upper. Tudo bem? Fez sentido isso? Primeiro exercício, pessoal, agora fazendo essa migração que eu expliquei para vocês, vai ser um Super Incline Press, que eu já mostrei também no nosso treino de push. Vai ser ele que vai estar ocupando o nosso lugar de um exercício composto, tanto pensando em peitoral, quanto englobando o deltoide. Expliquei também sobre ele nesse vídeo de push. Quem não se lembra, quem não viu, dá uma olhada. Mas basicamente é uma máquina mista, onde 50% da tensão dela é bem distribuída entre peitoral, deltoide, principalmente os feixes superiores do peitoral. Vocês vão perceber também que eu vou estar consolidando muito bem o peso, e esse peso, para quem viu o vídeo de push, vai ser menor. Vou dar um spoiler para vocês, tá? Eu treinei peitoral, pessoal, 2 dias atrás. A gente está gravando esse treino aqui numa terça-feira. Eu fiz um treino de push domingo. Ou seja, eu estou treinando peitoral, descansando somente segunda, o resto do dia de domingo e esse começo de terça-feira. Talvez dê aí quase umas 48 horas de descanso. Nossa, mas Gustavo, mas como assim? Você já vai treinar o peito novamente, peitoral, deltoide, tríceps novamente? Pessoal, essa que é a magia de você saber manipular volume, saber manipular intensidade, saber manipular frequência, que é justamente o que eu ensino dentro da universidade, com aulas tanto englobando sobre intensidade, volume e frequência de maneira isolada, como também montando isso dentro de um treino. A partir do momento que você constrói isso muito bem segmentado e sólido ao longo das suas semanas de treino,
Você pode treinar peitoral 3, 4 vezes por semana, desde que você saiba respeitar intensidade, volume, frequência, principalmente falando do quanto que você consegue se recuperar entre esses treinos, para o quanto que você consegue progredir. Fez sentido isso? Caso você queira aprender mais sobre isso, dá uma olhada dentro da universidade, que eu vou bem mais a fundo sobre isso e eu mostro para você, na prática e na teoria, como tá fazendo isso. Seja para você que é profissional, treinador, seja para você atleta ou uma pessoa que simplesmente quer melhorar os próprios treinos e ir mais longe sozinho nessa jornada. Última pergunta, pessoal, que eu vou estar respondendo no meio desse vídeo, que é a pergunta do Matheus. Ele fez essa pergunta no nosso treino de pool, primeiro vídeo do canal, que foi sobre como treinar com epicondilite. Bom, vamos lá, pessoal. Eu acredito que eu falei sobre epicondilite já no nosso treino de push, falei também sobre nos exercícios de tríceps. Vamos estar recapitulando, pessoal. Epicondilite nada mais é, de uma maneira muito genérica, que uma inflamação do cotovelo. Epicondilite, como que ela acontece? Vamos lá, pessoal. Vamos supor que vocês façam 3 exercícios de tríceps no treino, 2 exercícios de peitoral e um desenvolvimento. Vão ser 6 exercícios. Cada um desses exercícios vocês vão estar fazendo 3 séries de 10. Ou seja, 30 repetições em cada exercício. 30 repetições vezes 6 vão ser 180 movimentos, certo? 180 vezes que você vai estar fazendo isso daqui. 180 vezes. Quantas vezes na semana você treina, não faço a menor ideia. Você pode imaginar que chega uma hora que desgasta, né? Lembra que o nosso corpo ele é uma máquina. Então, se você ficar fazendo isso daqui múltiplas vezes, sem controlar o volume de treino, sem controlar a fadiga, destrói o seu cotovelo. Primeira coisa que você precisa fazer é parar. Não estou falando parar de treinar, mas reduza muito o seu volume de treino, se permita descansar mais. Se você fazia 20 séries para tríceps, 10, 15, 20 séries para peitoral, corta isso na metade. Não precisa necessariamente reduzir tanto peso, mas reduza o estresse que o treino está causando no seu físico. Justamente para quê? Para tentar reduzir ao máximo essa inflamação local. A partir de hoje, você vai ter que tomar muito mais cuidado como é a tua recuperação articular e tendínea. Cuidados com inflamação, por quê? Porque isso é transitório. Eu sei disso por quê? Porque eu também tenho epicondilite e se eu não calculo muito bem a demanda dentro dos treinos, já era, ela volta. E eu demorei mais de 3 anos para conseguir aliviar e reduzir os sintomas da minha, justamente por quê? Porque na época eu não tinha conhecimento, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo e nem o porquê eu estava fazendo. Então é por isso que eu sempre falo, pessoal, tudo que eu falo aqui para vocês nos vídeos é justamente para vocês cortarem caminho, é justamente para vocês não errarem o tanto que eu errei. Quando eu desenvolvi a minha epicondilite, eu fiquei quase que 3 anos parado no sentido de que eu não conseguia evoluir porque eu não conseguia treinar. Ou seja, eu fiquei 3 anos por falta de conhecimento, perdendo o potencial de hipertrofiar tanto tríceps, quanto peitoral, quanto deltoide. Por isso que eu sempre falo, pessoal, conhecimento acelera o desenvolvimento físico de vocês. O que vocês iam levar 10 anos, ter lesão, ter problemas, com o conhecimento vocês vão levar a metade do tempo, vocês não vão se lesionar e vocês não vão se frustrar. Acho que ficou bem respondida a sua pergunta, certo? Vamos lá, pessoal, a gente já passou pelo nosso primeiro exercício de press, né? Uma variação de supino meio deltoide, meio peitoral. A gente vai estar indo para o nosso exercício isolado agora de deltoide, que é justamente uma elevação lateral de pé. Já mostrei essa variação no nosso treino de push
Vou estar repetindo aqui mais uma vez porque pela vantagem da máquina, pela arquitetura da máquina, pelo perfil de resistência dela, por isso que eu vou estar escolhendo ela. Não vou estar fazendo uma variação com halteres, por exemplo. A gente poderia também estar utilizando cabo, tá? Eu escolhi a máquina pelo conforto da máquina, pela construção dela. Porém, pensando em equivalência, seria muito parecido com o que está trabalhando com elevação lateral no cabo poliabaixa. Tudo bem, pessoal? Lembrando também que o torque dela é muito mais constante do que também se a gente fosse estar falando de uma elevação lateral com halteres. Essa é uma das explicações do perfil de resistência dela. Finalizando essa elevação lateral, a gente vai estar indo para um exercício de bíceps, um exercício de tríceps e assim a gente finaliza o nosso treino de upper. Escolha da nossa máquina de bíceps, vai ser só um exercício, pessoal, 2 séries de trabalho. Essa daqui é uma máquina, pessoal, que se vocês olharem bem, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar com o meu tronco reto, levemente jogado para frente, e o meu ombro ele vai ficar numa leve extensão. Ele vai passar a minha linha do tronco. O que eu consigo com isso? Eu consigo justamente trabalhar o bíceps numa posição mais alongada. Em outras palavras, pessoal, eu vou conseguir ter mais benefícios de hipertrofia com isso, tá? Acaba sendo muito similar àquele exercício que eu mostrei no nosso primeiro treino de pull, que é uma drag curl. Que, mais uma vez, consiste justamente em quê? Em você deixar o seu ombro em extensão, ou seja, para trás, estufar o peito, chegar o tronco levemente para frente, para quê? Perceba como é diferente eu ficar nesse movimento, nessa posição, certo? E nessa posição. Aqui o meu ombro está em leve extensão, eu consigo justamente me aproveitar dessa sobrecarga em complemento longo do bíceps. Com isso eu consigo tirar mais hipertrofia. Também vem algumas questões de mais fadiga e mais dano muscular, mas isso acabaria entrando como um extra do que a gente já falou no nosso treino de pull. Então por isso que essa daqui é a máquina que eu escolhi, porque eu vou conseguir tirar mais proveito de hipertrofia com ela. Tudo bem? E qual que é o segredo para você fazer essa distribuição? É simples, pessoal. Mais uma vez a gente bate no volume de treino. Se você consegue entregar um volume de treino que você consiga se recuperar de segunda para terça de um treino puramente de dorsal para fazer bíceps terça-feira, é muito tranquilo. E como que vocês vão observar se esse volume de treino está adequado ou não? Basta vocês olharem para a progressão ao longo dos treinos. Progrediu segunda-feira treinando costas, progrediu terça-feira no treino de bíceps fazendo inferiores. Passou, chegou quinta-feira, vocês vão repetir membros superiores. Conseguiu progredir em costas e segue o jogo. Então, mais uma vez, pessoal, a métrica de progressão de carga, ela é extremamente poderosa. Ela é a principal? Ela é a principal. Ela é a única? Não, ela não é a única. É a única que a gente vai estar olhando pensando se um treino está sendo efetivo ou não? Não é a única. Mas é um bom norte que vocês podem estar olhando justamente para avaliar essa quebra de treino de costas e depois um treino de bíceps um dia seguinte. Mais uma vez, não tem problema algum. Teria problema se vocês fizessem 30 séries de dorsal. Mas como num treino de upper e low isso é impossível, porque a gente vai estar trabalhando com um volume reduzido e uma maior frequência, uma maior repetição dos estímulos, isso não será um problema, porque o volume vai estar bem diluído e bem distribuído. E agora, pessoal, para o nosso último exercício de upper. Vai ser um exercício de tríceps, tudo bem? Uma extensão de tríceps, extensão de cotovelo na corda para tríceps padrão pela frente. Vou dar 2 dicas aqui. Uma eu já falei em um vídeo, vou estar repetindo.
E a outra, acredito que eu nunca abri isso para vocês. Primeira dica, pessoal, não coloquem a polia na maior altura possível. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que a polia esteja aqui, lá no alto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, eu vou ter que puxar e me encaixar. Isso com um peso elevado não é confortável. Então eu vou estar poupando esforço, fadiga e saúde do ombro de vocês. Então coloquem a polia quase que na altura da cabeça. Por quê? Porque a única preocupação que vocês vão ter vai ser entrar na máquina, na polia, e fazer um movimento de extensão. Simples assim. E ela ficando na altura da cabeça, talvez um pino para cima quase, vocês vão ter justamente o que? A margem para conseguir alongar ao máximo o tríceps. Lembra sempre que a segunda dica que eu já dei em outro vídeo, repetindo, nunca façam isso daqui. Por quê? Porque o meu peitoral vai entrar com o sobrepeso por cima, ele vai entrar, na verdade, como um contrapeso, ajudando a movimentar o peso. É por isso que, geralmente, quem pega e faz isso daqui e se mantém por cima, consegue zerar esse pulling. Por quê? Porque não é um exercício isolado para tríceps. Então, mais uma vez, pessoal, simplesmente mantenham a polia na altura da cabeça, entrem num ponto onde vocês consigam alongar ao máximo o tríceps e lembrem do movimento ser na diagonal, ser isso daqui. Por quê? Porque na volta vocês conseguem se aproveitar do máximo de alongamento do tríceps. Diferente se você pega e faz isso daqui, que você perde um pouco dessa vantagem daqui. Olha a diferença, olha para o meu cotovelo aqui e olha para o meu cotovelo aqui. Então quando vocês fazem esse movimento justamente na diagonal, vocês conseguem se aproveitar desse máximo de alongamento final do tríceps. Então, duas sacadas, na verdade três, pessoal, né? Primeiro, altura da polia. Segundo, não fiquem por cima da polia durante o movimento. Terceiro, façam esse movimento na diagonal, não para baixo, na diagonal. Com isso, vocês vão conseguir extrair o máximo desse exercício, que é um exercício isolado para tríceps. Não queiram deixar que outras musculaturas entrem, como é o caso do peitoral, entrando por cima. Tudo bem? Treino de upper finalizado, pessoal. Mais uma vez mostrei para vocês alguns insights, como montar um esqueleto de upper, seja para você que gosta de aplicar tudo no seu físico, seja para os profissionais que estejam assistindo isso, ter uma base de como estruturar um primeiro treino de upper para um aluno, para um atleta, para um paciente. Recapitulando, pessoal, o volume de treino que foi utilizado neste treino. Lembrando que eu vou contabilizar somente a série de trabalho, as séries próximas ou até a falha. No meu caso, sempre as séries até a falha. Foram 4 séries de dorsal, foi uma série de peitoral, uma série de deltoide, e aqui eu estou contabilizando as 2 séries que eu fiz naquele exercício composto, certo? Naquele super incline press. Depois foi uma série na elevação lateral de pé, foram 2 séries de bíceps na máquina e depois mais 2 séries de tríceps na extensão pela frente que eu mostrei para vocês. Sumarizando isso, a gente vai ter 4 séries de dorsal, uma de peitoral, 2 de deltoide, 2 de bíceps e 2 de tríceps. Lembrando que eu logo no começo do vídeo expliquei para vocês do porquê esse treino acaba dando um maior direcionamento para dorsal, porque eu quis, porque eu poderia muito bem arrancar uma das remadas e colocar talvez um exercício isolado para peitoral. Mais uma vez, isso vai justamente da demanda e da sua própria personalização dos treinos. Porém, lembrando, pessoal, treino de upper, vocês não vão ter tanta flexibilidade assim como vocês teriam com um treino de push-pull legs ou um treino de bro split, que é aquele treino onde a gente faz um grupo muscular por dia. O full body, o upper lower, tendem a ser divisões onde a gente vai trabalhar com baixíssimo volume por treino, justamente para acoplar tudo naquele treino, uma maior frequência de treino, muito mais progressão, porque a gente vai trabalhar com uma maior frequência. Expliquei sobre isso
no nosso vídeo de frequência de treino. Quanto mais a gente repete, maior a probabilidade de a gente conseguir trabalhar com progressões. Com isso a gente vai ter mais hipertrofia. Então, se a gente for vindo para a esquerda, onde a gente vai ter divisões como full body, upper e lower, a gente vai ter uma menor flexibilidade. Passando do PPL, do push-pull legs, indo para o bro split, a gente vai ter uma maior flexibilidade. Porém, ainda assim, no upper e lower a gente consegue ter uma certa flexibilidade. Por quê, Gustavo? Porque lembra que eu dei um exemplo? Se vocês forem treinar segunda e terça, quinta e sexta, se a gente for ter 2 treinos de upper, vocês podem variar isso entre esses 2 treinos. Não precisa ser o mesmo treino que vocês vão repetir ao longo das semanas. Vocês podem modificar os exercícios, modificar o perfil do treino de acordo com o que vocês querem dar uma leve ênfase a mais ou a depender do músculo que suporte mais ou menos volume de acordo com a taxa de recuperação individual, seja de vocês, seja dos alunos de vocês. Lembrando, eu abordo isso com uma maior profundidade dentro da Universidade Darkside, com aulas, estudos de caso, live, artigos, e dessa maneira você consegue ter um entendimento muito mais profundo de como montar, seja para você, seja para o seu aluno, seu paciente ou seu atleta. Gostou do treino? Gostou do vídeo, pessoal? Deixa o seu joinha, escreve aqui sua pergunta, sua sugestão de próximos vídeos, se inscreve no canal, eu vejo você no próximo vídeo.